Se não tem dúvidas, a gente vai para a função cosseno. A gente vai apresentar aqui a definição da função cosseno. Aqui seria a função cosseno, certo? Deixa eu só... Ok. Aqui é a função cosseno, tá ok? E vocês vão ver o seguinte, ó, eu vou definir todas as funções que eu falei, né? Função tangente, tudo teoria. Teoria, função cotangente, que é a última função que eu iria falar. Só depois daqui, pessoal, é que aparecem os exercícios, certo? Mas o que é que eu peço nos exercícios? Nos exercícios eu estou pedindo o quê? Construção dos gráficos, certo? Peço para você determinar o domínio, a imagem e o período de cada função. Nessa parte em que a gente introduz os conceitos das funções trigonométricas circulares, o que é importante está aqui nesses exercícios. A gente precisa identificar domínio, imagem, período e saber construir os gráficos. A gente já tem condição de fazer isso para a função seno, porque a gente acabou de ver. Ok? Aí vocês preferem que a gente faça, procure responder essa primeira pergunta. Obviamente aqui, pessoal, que tem muitas letras, tá? Eu não tenho condição de fazer tudo isso hoje. Para explicar cada um disso aqui detalhadamente, leva um certo tempo. Eu não tenho condição de fazer, tá? A ideia eu botei vários aqui, porque mesmo sabendo que eu não teria condição de fazer tudo, é deixar alguma coisa para vocês irem trabalhando. O que é que vocês preferem? Que eu faça, por exemplo, a letra A aqui dessa primeira questão, em relação ao seno, para só depois comentar o cosseno. E se der tempo agora pela manhã, a gente vai lá no exercício e trabalha um item. Tá bom? A partir de agora, pessoal, a gente vai percorrer mais rápido. Por quê? Porque a dinâmica, né, da introdução dos conceitos é parecida. A gente vai ver que a função cosseno, embora o conceito, né, seja diferente da função seno, mas as coisas funcionam, né, de modo, vamos dizer assim, parecido. Ok? Então, vamos começar aqui falando sobre a função cosseno. Então, da mesma forma, vamos considerar um número real x. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse real x, tá? E nós vamos marcar no ciclo trigonométrico um arco de circunferência cuja medida seja x. Então, vamos supor que aqui, ó, partir aqui do A, eu até esqueci de colocar aqui, mas eu vou colocar agora, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a origem do ciclo está aqui, ó, A. Então, nós estamos partindo aqui desse ponto A, certo? E vamos escrever deixa eu até melhorar isso aqui, chamar isso aqui de P, tá? Pronto. Aqui nós estamos escrevendo um arco AP, cuja medida vale x. Então, dado um número real x, o que é que a gente faz? A gente parte da origem do ciclo trigonométrico, que é o ponto A, caminha sobre o ciclo trigonométrico e vai até um ponto P, que é a extremidade do arco AP, onde esse arco AP deve ter necessariamente medida x. Então, por definição, o que é o cosseno desse x? Ó, no caso do seno, o que é que a gente fazia? A gente pegava o ponto P, projetava o ponto no eixo dos senos e media a distância da projeção até a origem do sistema cartesiano. No caso dos cossenos, pessoal, a gente faz coisa parecida, só que agora em relação ao eixo dos cossenos. Então, a gente vai pegar o ponto P, vai projetar esse ponto sobre o eixo dos cossenos. Eu disse aqui que essa interseção aqui é esse número A. Então, o cosseno de x corresponde a essa medida aqui, ó, de 0 a esse ponto que eu estou chamando de A. Portanto, o cosseno de x aqui vale A. Então, se no caso dos senos de x a gente sempre projetava a extremidade do arco em relação ao eixo dos senos, no caso do cosseno a gente vai projetar em relação ao eixo dos cossenos. Então, vamos escrever aqui um auxiliar para a gente aqui, né? Um ciclo trigonométrico auxiliar. Certo?
para nos ajudar aqui também nessa construção. Então, aqui eu vou colocar o eixo dos cossenos, certo? Agora eu vou colocar o eixo dos senos. Embora não vá utilizar, mas a gente sempre coloca. Ok? Agora, vamos notar o seguinte, pessoal. Vou repetir aqui. Então, aqui eu tenho o OV, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar um número real X, tá? Vamos supor que esse número real X, tá? Ele determina sobre o ciclo trigonométrico esse arco AP aqui. Então, aqui seria a medida X. Então, pessoal, o que por definição é o cosseno desse X aqui? Você pega esse ponto, projeta no eixo dos cossenos, eu chamar esse pontinho de A, então essa distância aqui é exatamente o cosseno de X. Então, o cosseno de X vale A. Mesma coisa, pessoal. Ó, vamos supor agora que eu vou dar um Y. Então, nós vamos partir aqui de A, tá? Vamos supor que seja agora o seguinte, ó. Vamos supor que seja agora o seguinte. Chama esse ponto aqui de P'. O AP' é o arco cuja medida eu vou chamar aqui de Y. Então, qual é o cosseno de Y? Você vai pegar esse ponto P', ó, vai projetar no eixo dos cossenos. Então, essa distânciazinha aqui, pessoal, corresponde ao cosseno de Y. Então, se eu escrever isso aqui como sendo um ponto B, então aqui o cosseno de Y vale B. Obviamente, pessoal, que esse B aqui, ele é um número negativo. Ele está à esquerda desse ponto O, que é a origem do sistema cartesiano. O que é que a gente já começa a perceber aqui? Que os arcos que estão no primeiro quadrante, o cosseno é sempre positivo, porque ao projetar o ponto sobre o eixo dos cossenos, a projeção vai estar sempre aqui, ó. Já no arco de segundo quadrante, né? O que é que acontece ao calcular o cosseno? Ó, o valor vai ser sempre negativo. Mesma coisa acontece no terceiro quadrante. Se você pega um número real X, tal que ele determina um arco de circunferência, cuja extremidade está no terceiro quadrante, tá? Então, por exemplo, aqui vamos... eu vou colocar aqui em preto. Vamos colocar aqui um P duas linhas. Se eu projetar o P duas linhas aqui, pessoal, olha o que é que eu vou encontrar. Um valor negativo. Então, é por isso que o cosseno de arcos que estão no terceiro quadrante também é negativo. No quarto quadrante, pessoal, ao projetar, né? Então, por exemplo, se aqui eu tenho um P3 linhas, vamos dizer assim, ao projetar esse ponto, ó, a gente cai aonde? Nessa parte positiva do eixo dos cossenos. Então, é por isso que arcos que estão no primeiro e quarto quadrantes, o cosseno é sempre positivo. E arcos que estão no segundo ou terceiro quadrantes, o cosseno é sempre negativo. Pronto, pessoal. Com esse esclarecimento, eu já passei por 3 e 4. Ó. Já passei aqui por 3 e 4. Os quadrantes é onde o cosseno é positivo e onde é negativo. Esse primeiro e esse segundo, pessoal, a gente também tira de letra. Por exemplo, ó, vou apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Tem muito risco, eu vou riscar mais ainda. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Olha só. Vamos agora comentar a primeira propriedade. Vamos comentar aqui a primeira propriedade. Aqui é a origem. Obviamente que é zero, né? É o zero do ciclo trigonométrico. Cosseno de zero. Aí você projeta o ponto no eixo dos cossenos, que é o próprio ponto. Mas o raio da circunferência não é 1? Então, por isso que o cosseno de zero é 1. Agora, π sobre 2. É esse ponto aqui. Projeta π sobre 2 no eixo dos cossenos. Vai para cá, ó.
É o próprio zero. Por isso que cosseno de π sobre 2 é zero. No caso, professor, o cosseno sempre vai ficar nesse ângulo, nesse ângulo de U. No eixo dos cossenos, que é o No eixo eixo de U. Isso. E o seno sempre nesse outro eixo. Sempre vai ser esses eixos. Isso, que é chamado de eixo dos senos, exatamente. Agora vê aqui, ó o π. Projeta o π. Ao projetar o π no eixo dos cossenos, dá esse próprio ponto. Mas essa distânciazinha aqui, ó, ela vale 1, certo? Mas, como está à esquerda do zero, o valor vai ficar menos 1. Por isso que o cosseno de π é menos 1. E 3π sobre 2. Ponto é esse. Projeta sobre o eixo dos cossenos. Vai dar o próprio zerinho aqui. Ó. Por isso que o cosseno de 3π sobre 2 é zero. Ao completar uma volta, eu caio novamente aqui no ponto A. Ao projetar isso no eixo, vai dar o próprio ponto A. Por isso que o cosseno de 2π também é 1. Então, já varremos, pessoal, ó, essas propriedades aqui, 1. E olha só, pessoal, da mesma forma que o seno, o menor valor que o cosseno assume é menos 1 e o maior valor é 1. Por quê? Porque os valores do cosseno estarão compreendidos aqui dentro, ó. Por isso que, ó, cosseno de x é sempre maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Certo? E, pessoal, dessa forma, veja que agora na função cosseno, a gente já explicou a parte mais importante, é mais rápido. Por quê? Porque o conceito é diferente, mas a dinâmica é a mesma. Enquanto no caso do seno, a gente projeta a extremidade do arco no eixo dos senos, que é o eixo V, no caso do eixo dos cossenos, né? Perdão, no caso do cosseno, a gente vai projetar a extremidade no eixo dos cossenos. Então, por exemplo, vou juntar agora as duas coisas. Olha só. Vamos aqui, por exemplo, olha só. Eu vou pegar aqui π sobre 3. O que significa isso? Peguei x igual a π sobre 3. Significa dizer aqui, ó, π sobre 3, o ângulo central é π sobre 3. Determina um arco AP, cuja medida é π sobre 3. Vamos calcular o seno e o cosseno de π sobre 3. O seno e o cosseno de π sobre 3. Ó, pessoal, o seno você vai projetar o ponto aqui, ó. O cosseno você vai projetar aqui, ó. Então, esse valorzinho aqui, pessoal, ele vale raiz de 3 sobre 2. E esse valorzinho aqui vale meio. Então, enquanto esse comprimentozinho aqui, ó, vale raiz de 3 sobre 2, esse comprimento vale meio. Ora, mas esse comprimentozinho aqui, pessoal, é o quê? É a medida do seno de π sobre 3, né? Porque está sobre o eixo dos senos. E esse comprimentozinho aqui é a medida do cosseno de π sobre 3, porque está em cima do eixo dos cossenos. Então, por isso, seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de π sobre 3 é meio. É bem verdade, pessoal, que esses valores aqui, né, existe uma demonstração para isso. Certo? Existe uma demonstração para isso. Eu estou apenas usando os valores. Eu estou usando os valores para ilustrar como é que o seno e o cosseno desse arco, por exemplo, que é um arco notável, que é π sobre 3. Então, pessoal, essas 4 informações são as mais importantes. A gente já passou rapidamente aqui por elas, até porque a maneira como a gente chega nelas é muito semelhante à do seno. A única diferença é que no seno a gente vai projetando as extremidades dos arcos no eixo dos senos e, no caso do cosseno, vai projetando no eixo dos cossenos. Licença, professor. Pois não? Eu notei uma diferença também do seno para o cosseno, que no seno, se estiver no primeiro e segundo quadrante, é positivo. Já no cosseno, para ser positivo, tem que estar no primeiro e no quarto quadrante. Exatamente. Tem essa diferença também. Bem,
E essa diferença está ilustrada nas propriedades. Se você olhar as propriedades lá do seno e comparar com aqui, você vai chegar a essa sua conclusão. Certo? Pessoal, é importante a gente conhecer esses sinais. Muito importante. Aonde o seno é positivo, aonde o cosseno é negativo. Quando eu falo aonde, é em relação ao quadrante, né? Em que quadrantes o seno é positivo, em qual quadrante o seno é negativo, o cosseno, né? A tangente, a cotangente, que são as outras funções. Ok? Pronto, pessoal. Terminamos os comentários acerca da função cosseno. Vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar. Aliás, perdão, falta o gráfico. Falta o gráfico. Vamos aqui traçar o gráfico. Como é que é o gráfico? Ó, pessoal, o gráfico da função cosseno, ele é parecido com o gráfico da função seno, mas vamos ter cuidado. Tá? Para não confundir. Se você olhar para os dois gráficos, você dizer, oxe, professor, é o mesmo? Não, não é o mesmo. Tá? Porque vocês vejam que aqui, ó, nesse zero, no gráfico do seno é 0. E π sobre 2, no caso, o seno é 1. Mas olha o que é que acontece no cosseno. Usando esses valores aqui, ó, que eu escrevi em 1, em propriedades. Ó, cadê? Ok. Vamos agora começar a colocar os valores aqui. Então, aqui nós temos 0. Aqui eu vou colocar π sobre 2. Aqui eu vou colocar π. Aqui eu vou colocar 3π sobre 2. E aqui eu vou colocar 2π. Certo? X. Ok. Y. Então, vamos lá, pessoal. Se vocês prestaram atenção aí nas propriedades, a gente mostrou que o cosseno de 0 vale... Ó, aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Certo? Então, o cosseno de 0 vale 1. O cosseno de π sobre 2 vale... 0. O cosseno de π vale... Menos 1. Menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 vale 0. E o cosseno de 2π vale 1. Certo? Deixa eu só apagar essa listinha aqui que está aqui abusando. Pronto. O que é que a gente faz agora? Eu vou mudar aqui a cor. Eu vou tentar traçar, tá, pessoal? Não vou prometer grande coisa, não, tá? É mais ou menos assim. Opa! O negócio aqui ficou meio torto. Pior que se eu apagar aqui, vai apagar tudo. Vou tentar fazer aqui do contrário. Aqui ele vai fazer isso, ó. Pronto. Mais ou menos, né, professor? Tá assim, meu Deus, que gráfico supimpa, né? Ó, pessoal, aqui continua a repetição, ó. Aqui, ó. Aqui ele volta a descer, tá? Veja que esse ponto aqui, ó. O cosseno desse ponto aqui, ó, corresponde com esse aqui, ó. Cosseno de 0 e 2π. Certo? Entendi. E aí ele continua o processo, ó. Vamos botar aqui, ó. A repetição continua, ó. O processo continua. Ok? Novamente, professor, por que aqui é um arco, né? E não uma reta? Pelo aquele mesmo motivo que eu falei agora há pouco em relação ao seno. Se você for calcular o cosseno de π sobre 6, de π sobre 4 e de π sobre 3, vocês irão perceber, né, que os valores eles não vão determinar uma linha, não uma reta. Eles vão determinar um arco. Ok? Então, o aspecto é esse aqui. Ok, pessoal? Então, infelizmente, aqui ficou um pouco diferente dos outros, que os outros ficaram no desenho, né?
aqui a gente teve que construir porque deu um problema lá no desenho. Ficou alguma dúvida, pessoal, aqui na construção do gráfico? Professor, teria como o senhor Percebam que explicar eu para usei mim? fortemente, ó, essas informações aqui, ó. Com essas informações, eu marquei esses pontos aqui. E depois eu tracei, certo? O gráfico, me balizando também, né? Pelas informações do cosseno, por exemplo, no primeiro quadrante, cosseno de π sobre 6, que no caso é raiz de 3 sobre 2, cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, cosseno de π sobre 3, que é meio. Tá? Com essas informações, a gente traça essa parte aqui, ó. A gente traça essa parte aqui, ó. Que vai de menos 1, perdão, que vai de 0 a π sobre 2. Certo? Deixa eu só apagar isso aqui, que ficou torto. Ok. Dúvidas, pessoal? Professor, Estou ouvindo. quando a gente vai começar a fazer o gráfico, as informações falam que cosseno de 0 é igual a 1. Então, a gente tem que começar sempre por essa regra. Se o cosseno de 0 é igual a 1, eu vou começar o meu gráfico pelo 1. É isso? E depende de como vai vir a função. Eu vou Depende da mostrar para função. você. Porque aqui é o gráfico do cosseno de x. Mas se fosse, por exemplo, cosseno de 3x, aí o gráfico já não é mais esse. Eu vou mostrar como é que a gente faz. Certo. Certo? Não é preciso ficar preocupado com isso, não, que a gente vai fazer esses gráficos bem direitinho. Ok? Uhum, tá bom. Bom, pessoal, posso falar sobre a tangente? A gente encerra com a tangente? Aí a gente encerra com a tangente. Quando for à tarde, a gente já começa com os exemplos. Então, pessoal, está aqui ó, o ciclo trigonométrico. Já tracei aqui o eixo das tangentes. Né? Aqui está o eixo dos cossenos, dos senos, que aqui não vai importar para a gente. Certo? A gente vai precisar agora ficar de olho apenas no eixo das tangentes. Da mesma maneira, vamos considerar um número real x. Né? E vamos marcar no ciclo trigonométrico um arco de circunferência de medida x. Vamos admitir, pessoal, que ao marcar o ponto P é esse pontinho aqui. E esse arco de circunferência AP tem medida x. O que é, por definição, a tangente de x? Olha só, pessoal, agora a gente não vai projetar como nós fizemos no seno e no cosseno. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos prolongar uma reta, ó, partindo de 0, passando pelo ponto P, até interceptar o eixo das tangentes. O que vai ser a tangente de x por definição? Vai ser esse comprimentozinho aqui, pessoal, ó, dessa interseção até a origem do ciclo trigonométrico. Sempre vai ser isso. Vamos, deixa eu pegar aqui um desenho para nos auxiliar. Vamos pegar aqui um desenho para nos auxiliar. Da mesma forma como fizemos anteriormente. Ei, professor, volta aí a imagem só no eixo das tangentes, só para nós tirar aqui uma foto. Lá em cima? Bem rapidinho. Pronto, ok. Vamos voltar para cá. Pronto. Vamos colocar aqui os eixos. Vamos colocar agora o eixo das tangentes. Eu vou descartar aqui, ele ficou meio torto. Eu vou destacar bem o eixo das tangentes. Pronto, pessoal. Aqui nós temos o eixo das tangentes. Aí o que é que nós vamos fazer? Vou pegar agora, eu vou até usar linhas aqui. Vai ficar bem certinho, não ficar torto. Vamos supor, pessoal, agora, vamos supor que foi dado um arco, certo? Então, aqui eu tenho U, aqui eu tenho A, O, V.
Vamos supor, pessoal, que foi dado um número real x, aqui, ó. Certo? E esse número real x, quando a gente vai traçar um arco de circunferência, né, com a medida x, seja esse arco aqui AP. Como é que a gente faz para calcular a tangente de x? Ó, a gente parte de O, tá? Toca aqui em P e vai, traça uma reta, né? Passando por O e por P até interceptar, ó, o eixo das tangentes. Então, esse comprimentozinho aqui, pessoal, por definição, é chamado de tangente de x. Percebam agora aqui o seguinte, pessoal. Olha só, vamos mudar aqui a cor. Olha só, vamos mudar aqui a cor. E vou pedir auxílio aqui novamente de retas. Vou pedir aqui auxílio de retas. Olha só. Opa. Ele cancelou. Vamos lá. Olha só. Vou traçar agora aqui o seguinte, ó. Pronto. Vamos supor agora que eu vou dar um número real y. Tá aqui o y. O y, certo? E o arco determinado por y é esse aqui, ó. Chamado de P'. A P'. A P' é o arco de circunferência cuja medida é y. Então, qual é a tangente de y? A interseção é aqui, pessoal. Então, a tangente de y é esse comprimento aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui corresponde à tangente de y. Vocês estão compreendendo como é que a gente determina, como é que a gente define a função tangente de x? Sim. Então, a gente, na verdade, o que é que a gente faz? Dado um número real x, a gente escreve no ciclo trigonométrico um arco de circunferência partindo do A, cuja medida seja x. Vamos supor que P seja a extremidade. Aí a gente passa uma reta passando por O e por P até interceptar o eixo das tangentes. Interceptou, a gente calcula essa distânciazinha aqui. Notando o seguinte, valores acima, né? Valores aqui que estão acima, são positivos. Valores que estão abaixo do eixo U são negativos. Então, por exemplo, se você traça um arco aqui de medida Z. Deixa eu traçar aqui, outro arco. Partindo daqui, pronto. Vamos traçar esse arco de medida Z. Vamos supor que o Z seja esse daqui, ó. O Z seja esse arco aqui, ó. Vem daqui, parte de A e chega até aqui. Eu vou chamar isso aqui de P, duas linhas. Então, parto de A, ó, percorro todo o ciclo até P, duas linhas. Qual vai ser a tangente, né? Vou chamar isso aqui de Z. Qual vai ser a tangente de Z? Vai ser esse comprimento aqui, ó. Aqui vai ser a tangente do arco Z. Que, obviamente, aqui é negativo. Por quê? Porque a gente está com valores abaixo do eixo U. Aqui a tangente de Y vai ser positiva e a tangente aqui de X também vai ser positiva. E os valores? Vai depender do valor de X, de Y e de Z. Obviamente que eu estou trabalhando com arcos, né? Medidas literais, X, Y, Z, eu não tenho como dizer o valor. Mas se, por exemplo, a gente escrever π sobre 4, né? Então, qual é a tangente de π sobre 4? Como é que a gente determina? Você vai marcar um arco de circunferência cujo comprimento seja π sobre 4. Aí a gente traça a reta passando por O e P, interceptou no eixo das tangentes, a gente calcula a distância, que no caso a tangente de π sobre 4 vai ser 1. Ok? Então percebam, pessoal, a forma como a gente define a função tangente. Para isso a gente usa o quê? A gente usa o eixo das tangentes. Agora, uma observação importantíssima. Preste atenção que eu vou dizer agora. A gente viu que a função seno e cosseno, o domínio é aos reais, ou seja, eu posso atribuir a x qualquer valor real. Sempre vai existir o seno de x e sempre vai existir o cosseno de x.
No caso da tangente, não. Por quê? Olha só, pessoal. Vamos supor esse ponto aqui, ó. Vamos supor esse ponto aqui. Vamos supor agora, eu vou tomar um valor para x igual a π sobre 2. Então, π sobre 2, ó, é aqui. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Passa uma reta passando por O e π sobre 2. Ora, como o eixo das tangentes ele é paralelo ao eixo V, não vai haver interseção. Vocês concordam comigo? Se eu passar uma reta... Agora, vamos tentar calcular a tangente de π sobre 2? Vamos ver o que acontece. Ora, para calcular a tangente, o que foi que a gente falou? A gente passa uma reta, passando sempre pela origem do sistema cartesiano e também pela extremidade do arco. A extremidade do arco π sobre 2 é aqui. Ora, se eu passo uma reta aqui, ó, vai ficar exatamente em cima do eixo V. Concordam comigo? Sim. Ora, como o eixo das tangentes é paralelo ao eixo V, significa dizer que não vai ter interseção da reta que passa por O e π sobre 2, certo? Com o eixo das tangentes. Em outras palavras, como não vai haver interseção, não vai haver o valor da tangente. É por isso, pessoal, que a tangente de π sobre 2 não existe. A tangente de 90 graus não existe. A mesma coisa acontece em 3π sobre 2, ó, que está aqui abaixo. Se você considera agora 3π sobre 2, x igual a 3π sobre 2, e vai calcular a tangente, então a primeira coisa é que você vai passar uma reta aqui, ó, né? Partindo do zero, certo? E vindo aqui até 3π sobre 2. Essa reta, pessoal, vai ficar paralela ao eixo das tangentes, não havendo interseção. Se não há interseção, também não há tangente. Então, todos os arcos do ciclo trigonométrico, cuja extremidade está ou nesse ponto aqui, ou nesse ponto, a tangente não existe. Então, esses arcos aqui, pessoal, são os arcos da forma π sobre 2 mais kπ. Certo? O K é inteiro. Você vai variando o K e uma hora você está nesse ponto, outra hora está nesse ponto. Então, é por isso que no início aqui, ó, eu já fui dizendo, ó, seja x o número real mais x diferente de π sobre 2 mais kπ. Ok? Não esqueçam desse detalhe importantíssimo. A tangente de π sobre 2 não existe, a tangente de 3π sobre 2 não existe, a tangente de 5π sobre 2 não existe. Por quê? Porque 5π sobre 2 está aqui, ó. 5π sobre 2 é π sobre 2 mais uma volta. Ou seja, 5π sobre 2 é côngruo com π sobre 2. São arcos que diferem por uma volta. Certo? Olha só. Zero. Tangente de zero. Quando você passa uma reta passando pelo zero do sistema cartesiano e o zero do ciclo, o que é que acontece? Dá exatamente o zero do eixo das tangentes. Por isso que a tangente de zero é zero. A tangente de π sobre 2, conforme eu falei agora há pouco, não existe. A tangente de π também é zero. Né? Se passar uma reta aqui passando por O e por π, nós vamos obter exatamente o zero do eixo das tangentes. Então, a tangente de π é zero. A tangente de 3π sobre 2, também já falei agora há pouco, não existe. E a tangente de 2π também é zero, né? 2π é côngruo com zero. Estão no mesmo ponto. Tá? E dessa forma, pessoal, nós passamos aqui pela primeira propriedade das tangentes. Segunda propriedade, ó. Obviamente que como eu parto de A aqui, ó, e vou em direção a π sobre 2, os valores que as tangentes vão sendo obtidas desses arcos são sempre maiores. E mais, né? À medida que eu me aproximo do π sobre 2, o valor
né, da tangente desse arco vai se aproximando, vai para mais infinito, vão se tornando cada vez maiores. Certo? É por isso que a tangente, ela varia de menos infinito, ó, aqui para baixo, a mais infinito aqui para cima. Da mesma forma, olhando aqui no ciclo trigonométrico, como a tangente é positiva acima do eixo U, então os arcos que estão no primeiro e terceiro quadrantes, a tangente é sempre positiva. E os arcos que estão no segundo e quarto quadrantes, a tangente é sempre negativa. Ok? Professor, teria como o senhor repetir essa parte aí para mim, por favor? Que parte? Dos quadrantes, qual é o positivo e qual é o negativo? Porque teve uma interferência aqui. Ó, olha aqui para o primeiro e terceiro quadrantes. Se eu coloco um arco no primeiro ou no terceiro, ao escrever a reta sempre vai interceptar o eixo das tangentes, aonde? Num ponto que está acima do eixo U. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um arco. Vamos pegar aqui um arco de terceiro quadrante. Vamos pegar um arco aqui de terceiro quadrante, ó. Pegar um arco aqui, ó. Eu vou esse não, porque senão vai misturar com esse daqui. Olha para cá, peguei um arco aqui, ó. Vou pegar um arco aqui no terceiro quadrante. Ó. Vou calcular a tangente. Olha onde é que deu, ó. Olha onde deu, ó. Peguei um arco aqui, ó, no terceiro quadrante. Tá? A extremidade dele é aqui. Passo uma reta passando por esse ponto e, ó, vou interceptar a tangente aqui, ó. E esse valor é o quê? Esse valorzinho aqui. É maior do que zero. Então, arcos que estão no primeiro e terceiro quadrantes, a tangente é sempre positiva. Agora, vamos fazer o contrário? Vamos pegar agora um arco do segundo quadrante? Se eu pego aqui um arco do segundo quadrante, ó, o que é que acontece? Se eu pego agora um arco aqui do segundo quadrante, vamos pegar esse arco aqui, ó, no segundo quadrante. Ele termina nessa extremidade. Quando eu passo uma reta passando por esse ponto e a origem, ele intercepta aqui, ó. A tangente vai ser isso aqui, ó, que é menor do que zero. Então, sempre que o arco está no segundo ou quarto quadrantes, a tangente é negativa. E se eu estou no primeiro ou terceiro quadrantes, a tangente é positiva. Certo? Ok aí, pessoal? Agora eu entendi, professor. Ok. Dessa Licença, forma, professor. varremos aqui. Oi? O que denomina o CAPI que o senhor falou? O CAPI é meia volta. O K é um número inteiro. Então, por exemplo, quando o K é zero, ó, o X tem que ser diferente de π sobre 2. Agora, faça K igual a 1. Então, dá KΠ, dá π. Então, π sobre 2 mais π dá 3π sobre 2. Então, o X também tem que ser diferente de 3π sobre 2. Agora, faça K igual a 2. Então, daqui dá 2π. Então, fica π sobre 2 mais 2π. É 5π sobre 2. Então, X tem que ser diferente de 5π sobre 2. Né? Porque 5π sobre 2, ele é π sobre 2 mais uma volta. Então, quando eu escrevo X diferente de π sobre 2 mais kπ, o que eu estou querendo dizer, na prática, é que todos os arcos cuja extremidade terminam ou nesse ponto, não possuem tangente. Certo. Ok? Entendi. Beleza. Obrigada. Por nada. Bom, pessoal, vamos finalizar aqui com o gráfico da tangente. Certo? Vamos finalizar com o gráfico da tangente. A gente encerra a aula pela manhã. Também já está chegando a 11h43. Ok? Olha só, pessoal. Olha para cá. Olha aqui para o gráfico. Esse aqui é o gráfico das tangentes. Perceba o seguinte. Ó, a tangente é uma função periódica de período π. Né? A cada π ela se repete. Ó, no π sobre 2, a tangente não existe. Ó. Certo? E em menos π sobre 2. Menos π sobre 2, pessoal,
é o mesmo 3π sobre 2, é o mesmo ponto, né? Porque o menos π sobre 2 é você partindo aqui de zero, percorrer o ciclo no sentido horário. Então, esse ponto aqui passa a ser menos π sobre 2. Tá ok? Tá ok? Então, é por isso que aqui em menos π sobre 2 e em π sobre 2, a tangente não está definida. Nesse intervalo, de menos π sobre 2 a π sobre 2, o comportamento do gráfico é esse aqui, ó. A tangente de 0 é 0, como a gente viu aqui acima, ó. A tangente de 0 é 0. Aí você me pergunta, professor, mas por que tem esse aspecto? Aí vai os valores justamente da tangente. Por exemplo, tangente de π sobre 4 vai ser 1. Mas por que é 1, professor? Né? Aí tem uma demonstração para isso, ok? Mas a gente pode assumir tranquilamente que tangente de π sobre 4 vale 1. Tangente de π sobre 3, né? Vai ser raiz de 3. E a tangente de π sobre 6 vai ser raiz de 3 sobre 3. Marcando esses pontos aqui, ó, entre 0 e π sobre 2, a gente vai ter que o gráfico toma esse aspecto. Quando eu me aproximo de π sobre 2 aqui, ó, por valores menores que π sobre 2, o valor da tangente aumenta indefinidamente. Veja que a tangente, ó, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ela vai de um valor negativo, né? Vai de menos infinito até mais infinito. Quando o x está se aproximando de π sobre 2, por valores menores que π sobre 2. Obviamente aqui, pessoal, eu coloquei, né, vários períodos da tangente. Se eu quisesse repetir o raciocínio que nós fizemos com o seno e o cosseno, onde eu escrevi apenas um período, eu deveria considerar apenas esse gráfico em vermelho. Veja que o gráfico aqui em preto, ó, ele é exatamente a repetição desse aqui, assim como esse. Então, na verdade, esse gráfico que eu coloquei aqui da tangente, ele tem 3 períodos, né? O primeiro aqui vai de menos 3π sobre 2 a menos π sobre 2, o outro de menos π sobre 2 a π sobre 2, e o outro de π sobre 2 a 3π sobre 2. Quando a gente for traçar o gráfico das tangentes, a gente vai também traçar o gráfico apenas de um período. Portanto, seria um gráfico só, como se fosse esse vermelho. A gente pode ignorar esses aqui em preto, né? A gente já viu aqui quando foi traçar o gráfico da função seno, que no caso das funções trigonométricas, quando a gente vai escrever um gráfico, a gente escreve um gráfico de um período. Pessoal, aqui eu encerro essa parte teórica, deixando para a tarde a gente fazer aqui a parte dos exercícios, né?